Pai querido. Obrigado, meu Deus, por nos dar esse privilégio de estar na primeira segunda-feira do mês de setembro. Meu Deus, isso tem muito peso no mundo espiritual. Há uma semana atrás, meu Deus, nós estávamos finalizando, meu Deus, o propósito. Nós estávamos, meu Deus, até mesmo confiando, meu Pai, em muitas coisas, e nós sabemos, meu Deus, que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Porque o Senhor tem um tempo determinado. O Senhor, meu Pai, nos protege, meu Deus, o Senhor nos sustenta. O Senhor é a nossa segurança e a nossa provisão. O Senhor, meu Pai, é aquele que alimenta, é aquele que dá vida, aquele, meu Deus, que nos levanta e nos sustenta, meu Deus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor visita corações hoje. Meu Deus, eu não sei como essa pessoa entrou, Senhor. Mas eu sei que muitos, meu Deus, entraram no mês, Senhor, meu Deus, desesperados. Meu Deus, pessoas, meu Pai, que estão aflitas. Pessoas, meu Pai, que precisam de vitórias, respostas, meu Pai, já, meu Deus, neste início do mês, não sabe o que vai fazer, não sabe, meu Pai, para onde vai correr, não sabe qual porta vai bater. Quantos estão com o coração aflito, desesperados, angustiados, meu Deus, até mesmo amargurados? Quantos, meu Deus, estão, Senhor, acreditando em tantas coisas, criando tantos planos, meu Pai, mas não será de um jeito, não será de outro. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, nos surpreende. O Senhor é o Deus, meu Pai, dos mistérios, das surpresas, e o Senhor revela os mistérios através, meu Pai, daquele que se aproxima de Ti. Meu Pai, que hoje nós possamos dar um passo e nos aproximarmos do Senhor, meu Pai, crendo que há portas, sim, que já estão sendo abertas, que a natureza está sendo mudada para nos favorecer. Eu acredito, meu Pai, na natureza, meu Pai, no comum sendo mudado, no normal sendo mudado, nas consequências normais sendo alteradas, meu Deus, eu creio no Senhor pegando aquele pequeno fiel, o homem mais simples, meu Pai, aquele, meu Deus, que o Senhor chama de qualquer pessoa. O Senhor faz qualquer pessoa grande e forte, o Senhor levanta, o Senhor faz qualquer pessoa. Não há, meu Pai, meu Deus, algo hereditário, algo de título, algo de diploma, meu Deus, algo intelectual. Não, meu Pai, o que o Senhor trabalha, a única divisão, meu Pai, que existe é aquele que crê, aquele que não crê, aquele, meu Pai, que acredita, aquele que não acredita, meu Pai. Só existe, meu Pai, duas raças, meu Pai, neste mundo, e nós queremos estar daquele que crê, daquele que confia, daquele que derrama, daquele que renuncia, daquele que sacrifica, daquele que, meu Pai, dá um passo de fé e busca rompimentos, daquele, meu Pai, que mexe no mundo espiritual, meu Deus. Sim, eu acredito da maneira que o Senhor, meu Pai, se apresentou. Meu Deus, quantos de nós estamos esperando algo, o Senhor vive nos surpreendendo. Oh, meu Deus, quando nós lemos, meu Pai, na história de Elias, meu Deus, como o Senhor se apresentou a ele. Veio, meu Pai, um forte vento, o Senhor se separou dois montes. Veio um terremoto, meu Pai, mas o Senhor não estava. Veio o vento, o Senhor não estava. Veio o fogo, o Senhor não estava. E o Senhor já apresentou, meu Pai, num sussurro, num suave sussurro, meu Pai. Meu Pai, muitas vezes nós achamos que vai virar de um jeito, vai vir de outro. O Senhor vai se apresentar, meu Pai, meu Pai, em algo grande. Meu Pai, o Senhor vai se apresentar, meu Pai, meu Deus, meu Deus, em uma condição extrema, meu Deus. Não, meu Pai, o Senhor vem para aqueles que têm o ouvido limpo, aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, ouvindo a Tua voz, meu Pai, aquele que decide silenciar os seus pensamentos e decide ouvir, meu Pai, no suave sussurro, aquele, meu Pai, que desliga, meu Pai, os efeitos do mundo, meu Pai, que desliga as notícias. Meu Pai, nós não precisamos estar, meu Pai, atento às notícias, aos furacões, ao fogo, meu Pai, às chamas. Não, meu Deus, o Senhor vem num sussurro, num suave sussurro, meu Deus, o Senhor fala. Meu Deus, e como o Senhor perguntou para Elias, o que você está fazendo aqui?
Meu Deus, nós não podemos e nós não devemos correr. Quantos testemunhos podemos contar, meu Pai? Temos milhares, dezenas de milhares de testemunhos, meu Pai. Inclusive hoje temos muitos testemunhos, meu Deus. Porque o fato de nós estarmos vivos, o fato de o Senhor estar nos sustentado até aqui, meu Pai, nós precisamos observar, meu Pai, as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, meu Pai, que para nós virou cotidiano, meu Pai, mas não é, porque enquanto estamos aqui, meu Pai, protegidos, zelados, o mundo está se matando, está havendo acidentes, pessoas estão entrando em hospitais, meu Deus, pessoas estão sendo tragadas no dia de hoje, e nós estamos aqui protegidos, meu Pai, sustentados, zelados, guardados, meu Pai, para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Estamos no lugar certo, meu Deus, e que o Senhor possa, meu Deus, sustentar-nos até o último dia, meu Deus, que os nossos olhos se fecharão e não abrirá mais, meu Deus. E nós iremos ter um encontro, meu Pai, na nossa verdadeira casa. Sim, meu Deus. Eu quebro todo laço que se levantou, todo demônio que se levantou, meu Pai, para tomar mentes, tomar corações, colocar aflições, ansiedade, inquietações, todo demônio, meu Pai, que veio para perturbar, meu Pai, acamar, meu Deus, estremecer corações, meu Pai, hoje aqui, Senhor, meu Deus, tentar fazer essa pessoa desanimar, meu Deus, nós quebramos, nós anulamos, nós cancelamos e destruímos, meu Deus. E eu entrego, meu Pai, esta reunião em Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade, direcione a cada um de nós, meu Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, para ser direcionados, para ser orientados, e não orientar, e não direcionar, é o Senhor que determina o caminho, meu Deus, e que o Senhor possa determinar o caminho desta reunião, meu Deus. Obrigado, obrigado por estar aqui. Eu sei que eu estou no lugar certo. E que cada um, meu Pai, veja que está no lugar certo, meu Deus. Não existe melhor lugar do que a sua casa. Do que ouvindo a próxima direção e sendo, meu Pai, direcionado pela nuvem que levanta, meu Pai, e ela, Senhor, determina o caminho. Meu Pai, que o Senhor possa determinar o nosso caminho. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, e declaro, meu Deus, nós te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado às suas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu creio nisso. Repita comigo, eu bebo da palavra profética. Para 2024, a unção Josué, tem uns que é novo, tem uns novos aqui, não estão sabendo, né? A unção de Josué está sobre mim, a unção do impossível, a unção da restauração está sobre mim, e eu viverei para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fala para essa pessoa, olha, primeira, lembra que o bispo falou, hein? Segunda passada eu falei, segunda que vem que vai determinar. Então fala, parabéns. Você passou no teste. Você passou no teste. Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Graças a Deus. Repita comigo, profetize. Profetize. O poder está na minha boca. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã, repita comigo, os corvos lhe traziam pela manhã
pão e carne. Como também o pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Deus, ele não improvisa, ele tem tudo preparado. A economia da nação não foi determinada pelo rei, pelos economistas, pelos especialistas, mas sim pelo profeta. Repita comigo: quando Elias falou com a natureza obedeceu. Eu gosto de um versículo aqui de Paulo que diz, ou melhor, de Tiago, 5,17. Elias era humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. A palavra do profeta, do homem de Deus, foi o que mudou a economia da nação. Elias, ele era um desconhecido. Elias era um anônimo, até liberar uma palavra sobre a nação. Quando Jezabel mandou matar todos os profetas e procurou Elias, porque não conhecia, ele surgiu com uma palavra de seca para a nação. Quando você lê no 16, a Bíblia relata no final como Acabe foi ruim. Acabe foi pior do que todos os outros reis. Casou com Jezabel. Ele fez um santuário para Baal. Então você viu que a cabeça, que deveria ser um líder com temor, porque aquela nação foi levantada para ser vitrine, era um líder que ele levou ao povo a uma imoralidade, acreditando que Baal traria fertilidade, traria chuva. No 17 você vê Elias liberando uma palavra e trazendo seca para a nação. E essa palavra vem muito forte para mim. Porque uma das coisas que o mundo ele quer é prever o que vai acontecer. O que mais chama a atenção das pessoas é quando aqueles filmes de final do apocalipse, vai acabar o mundo, o fim dos dias, o último dia, zumbis, aquela monte de coisa. Porque dentro do mundo, quando não tem uma coisa viva, vai ter uma coisa morta. E vai atrair coisas que não vão gerar vida. Vão gerar destruição, vão gerar miséria. E quando o mundo ele usa as expressões como, não, foi a vontade da natureza, não, porque a natureza, é assim que a natureza, nós acreditamos que deve ser assim. E nós paramos de declarar, nós paramos de acreditar, nós paramos de profetizar, nós paramos de plantar. Simplesmente, se todos têm o mesmo diagnóstico, vão ter o mesmo resultado. Se este setor, esta empresa não está dando lucro, eu também não posso abrir essa mesma empresa, nesse mesmo ramo, mesmo se Deus colocou isso no meu coração, porque eu terei o mesmo resultado. Mas a questão é que nós não trabalhamos nos mesmos resultados, nos mesmos moldes, nós não somos daqui. Se você não é desse mundo, se você não é cidadão desta terra, mas sim você é um cidadão do céu, você não pode se comportar como um cidadão da terra. Um cidadão que é movido por notícias, um cidadão que é movido por seca, um cidadão que é movido por um espírito de moralidade, de lascívia, um cidadão que é movido por remédio. Você é um cidadão movido, você é um cidadão do céu, estrangeiro nessa terra. Então o tempo que você vai ficar aqui é incomparável na eternidade, o lugar que você foi criado. Mas o tempo que você viver aqui, você estar aqui, você pode mudar a natureza da situação. Não foi um economista, não foi especialistas, não foi pessoas que tinham conhecimento que pôde determinar a economia daquela nação. Foi um homem que simplesmente foi colocado no coração dele algo, e ele decidiu acreditar e profetizar. E durante 3 anos e meio não houve chuva naquele lugar. Elias, como aqui no
no 3 diz, vá para o lado oriental, esconde ali junto à torrente de Querite. Elias, quando você pega um mapa, você vê que da onde ele estava para a fonte era uma distância por volta de uns 15 quilômetros. Ele estava tão perto, e uma pessoa tão perto, 15 quilômetros, se você vê, a grande maioria veio muito mais do que isso, andou muito mais do que isso para chegar na igreja hoje. São Paulo, principalmente, que tudo é longe, muita gente já vindo de Valinhos, de Vinhedo, vindo de Guarulhos, né? E a distância é muito maior. E se está chovendo aqui, dificilmente em 15 quilômetros não vai chover. Se está seco aqui, dificilmente não vai ter também os mesmos efeitos daquela região. Ele foi colocado num lugar tão perto, mas lá não faltou água, que faltava naquela região, não faltou proteína, não faltou carboidrato. O Senhor sustentou ele das maneiras mais, repita comigo, inusitadas. Eu gosto demais disso, porque eu comento isso diversas vezes com a bispa. A gente sempre tenta acertar como Deus vai fazer, a gente erra. É sempre assim, você fala, não, vai vir dali, vai ser do cliente tal, vai ser da pessoa tal. Quando a gente entrou nesse mover, nessa oportunidade da gente viver coisas gigantes, extraordinárias, esse mover, né, do templo, da quitação aqui do templo, a gente viu pessoas que você não acreditava, dando passos gigantes. Porque às vezes a gente acha que vai vir de lá, vai vir daqui, vai vir de lá, e simplesmente vem das pessoas que Deus coloca no coração, pessoas que decidiram, eu estou aqui, repita comigo, eis-me aqui. Pessoas que dizem no coração, eis-me aqui, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim, eu estou aqui para fazer. Eu sou o servo bom e fiel. Eu sou aquele que bota a toalha na cintura, eu sou o maior, porque o maior entre vocês deverá ser servo. Então, se nós entendemos isso, eu entendo que não é uma obrigação, e eu não tenho que receber com uma pressão, dai com alegria, então eu preciso entender que isso é um privilégio, é uma oportunidade de Deus ser abençoado. E quando você vê Deus ele usando o corvo para trazer alimento, para trazer pão, para trazer carne, para Elias, você entende que das maneiras mais inusitadas Deus vai trazer. Eu posso mudar a economia de uma nação, eu posso mudar a saúde de uma nação, eu posso mudar a atmosfera de uma nação, simplesmente se eu obedecer ao Criador e não me comportar como uma criatura. Eu tenho um Criador por trás da criatura. As pessoas se esquecem que quem criou a natureza foi Deus. E toda a natureza que você vive hoje na sua vida, quem criou foi Deus. Pode ser a natureza que você não quer, mas é a natureza que você precisa para romper. Nós precisamos entender que Deus usa problemas para a glória dEle. E se nós não vivermos esses problemas, os meus testemunhos não serão tão grandes assim. Deus quer que de você saia testemunhos grandes. E parece muitas vezes que o Senhor veio para curar, mas quando você vê, Ele está ressuscitando. Nós nunca acertamos. Jesus, quando Jairo veio pedir, vem curar minha filha, bota a mão nela e vai curar. O que aconteceu? No caminho, ela morreu. Mas o Senhor já sabia o que ia acontecer. O teste não veio para Jesus, o teste veio para Jairo. Porque qual é a voz que nós iremos ouvir? A voz daqueles, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Ou a voz do Senhor, não ouça as vozes, tão somente creia. Creia que você está andando com a ressurreição e a vida. Você está andando com o caminho, a verdade e a vida, e Ele tem o poder sobre tudo, sobre todos, sobre a atmosfera, sobre o tempo. E é uma das coisas que nós nos apegamos muito. Porque ou as pessoas elas se
ficam ansiosas por causa do tempo. Ou as pessoas olham muito para trás, ligadas ao passado, ao tempo passado. Ou as pessoas estão ligadas muito ao futuro, ao tempo futuro. Mas o que o Senhor quer que nós viemos viver é o presente. Elias simplesmente viveu o presente. Ele entendeu que ele foi chamado para aquilo. Ele chegou, liberou, ali não choveu mais. Foi para o riacho, a torrente, e ficou lá o tempo necessário. E o tempo que ele ficou lá, ele foi sustentado, porque Elias não estava preocupado. Porque no momento que secou, ele foi levado para uma outra região, para viver uma glória maior, tanto que Jesus ainda falou, que ele foi enviado. Da mesma forma foi Eliseu, que existia muitos leprosos em Israel. Mas ele foi usado com Ciro Naamã. Quantas vezes que o normal não é normal? O normal é que venhamos ser pessoas generosas, mas muitas vezes nós vemos ímpio em terra estrangeira sendo mais generoso do que o justo. Aquele que aprende a ser generoso. Quantas vezes nós vemos o ímpio tendo atitudes mais corretas do que o justo? Quem já viu isso aqui? Infelizmente, é o que a bispa falou aqui. Você vai para os Estados Unidos e as pessoas falam, não se envolve com brasileiro. Peraí, eu estou numa terra que eu deveria ser cuidado pelo meu povo, ser recepcionado pelo meu povo, ser acolhido pelo meu povo, mas não, estou sendo explorado pelo meu povo. A mesma nação, ele também está na terra estrangeira, ele também é estrangeiro em terra estrangeira, e ele está explorando. O Senhor, Ele trabalha com aquele que tem fé, aquele que acredita, aquele que crê. E pegando um paralelo, que eu gosto muito dessa passagem, e ainda teve um tempo, que a bispa falava demais sobre isso. Ela falava demais sobre Números 11. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam, se tivesse carne para comer. O que é? Primeiro versículo você já vê. Um povo sendo influenciado por estrangeiro. Um povo não influenciando. Quantos estrangeiros estão influenciando e determinando a fome que eu devo estar? Determinando os pratos que eu devo comer? Nós somos um povo que influencia e não deve ser influenciado, um povo que determina, não deve ser determinado. Um povo que muda, um povo que declara, um povo que vive, um povo que possui, um povo que pisa e declara, aqui é o meu lugar. Não, ninguém, nenhum gerente, nenhum problema na economia, problema na minha casa, vai determinar os meus resultados. Quem determina é Deus. Seguindo. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, e a não ser este maná. Será que Deus se agradou dessa declaração, sim ou não? O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e moía num moinho manual e socava num pilão, depois cozinhava o maná e ele fazia bolos. Tinha um gosto de bolo amassado com azeites. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma na entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, isso pareceu mal a Moisés. Vamos descer um pouquinho. É interessante essa expressão, que puxando um pouquinho, no 15, se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Qual a última pessoa que buscou e falou a mesma coisa? Elias.
É ou não é? Quem está lembrando aqui, gente? Quando recebeu a mensagem de Jezabel. Quando Deus trabalha, Ele sempre trabalha de maneira dupla. Ele trabalha com aquele que causa e aquele que pode resolver. E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades, da mesma forma que foi quando ele esteve na caverna. O que o Senhor disse? Volte pelo caminho que você veio, unja Azael, unja Jeú e unja Eliseu. Quem lembra? Na situação quando a gente vive, o Senhor Ele coloca para a gente dividir essa situação. Mas o ponto qual que eu quero? Diga ao povo, consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivesse carne para comer, estamos melhor no Egito. Agora, Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé. E dizes, darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Ponto. O Senhor, Ele mandou Elias para aquela torrente. E da maneira mais inusitada, Ele sustentou Elias. Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Um homem que ele tinha intimidade, um homem que conhecia, um homem que falava, um homem que viu Deus de costa. É ou não é? Sim ou não? É um homem que ele não caiu de paraquedas, um homem que buscava o Senhor. Ele tinha discernimento. E nem ele teve como prever como Deus poderia alimentar aquele povo. Muitas vezes nós estamos tão focados em uma maneira, acreditando que a natureza normal desse problema será resolvido dessa forma, acreditando que Deus só vai fazer nos 52 dias e eu já tomo meu coração de medo, de ansiedade. Quem buscou coisas para receber restaurações nesses 52 dias e não recebeu? Pode, com sinceridade. Quantos acreditam que não vão receber isso? Quantos acreditam que vão receber? Quantos acreditam que Deus ele vai mais uma vez te surpreender e não será da maneira que você acredita que vai ser? Os meus pensamentos não são os seus. Deus ele fala, os meus pensamentos não são. Você não pensa como eu. Você não tem como prever a natureza da solução de um problema. Elias, ele nunca iria prever que seria um corvo que seria usado para alimentar. Toda a nação nunca iria prever. Jezabel mandou matar os profetas. Mas ele não estava no meio. Era um anônimo que foi usado para levar seca para aquela nação. Moisés, um homem com tanta intimidade, um líder nato, pacífico como não existia outro na terra, não é isso que a Bíblia relata? Sim ou não? Ele pensou, vai vir dos rebanhos? Como eu vou alimentar todo esse povo ingrato? Será que todos os rebanhos, se fossem abatidos, poderiam alimentar este povo? Será que se todos os peixes fossem apanhados, será que eu poderia alimentar este povo? Será que Deus vai agir da maneira natural, da maneira que eu acredito? O problema é que muitos se frustram, porque não acreditam que Deus ele faz coisas novas, Ele é criativo. Ele quer que você conte histórias inéditas, Ele quer que o seu testemunho venha aprender os outros, aqueles que não acreditaram e não chegaram até o final. E ele diz, o Senhor respondeu a Moisés, repita comigo, estará limitado o poder do Senhor? Repita comigo, agora você verá. Repita, eu verei
se a minha palavra se cumprirá ou não. Quantas vezes Deus já falou isso para você? Você quer prever, você desanima, você não acredita e você não recebe. Será do seu tempo, da sua forma, da sua maneira, e você muitas vezes está se frustrando porque Deus não está fazendo aquilo que você planejou. Deus, Ele quer e Ele gosta de frustrar os seus planos, porque os planos dEle é maior, a vitória dEle é maior, a cura dEle é maior, o cliente que Ele vai te mandar é maior. Quando nós pedimos rompimentos, quando nós pedimos que o Senhor venha levar ao nosso povo a rompimentos, o que o Senhor dá? Repita comigo, uma grande conta para pagar. É ou não é? É ou não é? Quando você pede rompimento, quando você pede que você venha estourar financeiramente, Deus te dá uma grande conta para pagar. Quando você pede um grande testemunho, Deus te dá uma boa doença. Talvez alguns não estavam lembrando ou esquecendo, ou estavam muito intimidados para se jogar. Aquilo simplesmente, quando nós pulamos de avião, não foi simplesmente um salto. Aquilo é ali como nós devemos viver na vida. Não havia outra opção, saída, se não for Deus. Se Deus não permitir que aquele paraquedas se abrisse, acabou. Ali acabou. E muitas vezes eu me vi ali, quando foi subindo, me colocaram na porta do avião só para ajudar. A porta era transparente, só para ajudar. E eu lembro ainda uma pessoa, ela falar para mim, né, que estava lá com a gente, falou: bispo, você era autoridade, você era o mais espiritual lá. Eu falei: claro, eu que estava mais orando. O maior, o que tinha mais medo ali era eu. O que mais estava orando era eu. E na hora que aquela porta se abriu, eu estava do lado e começaram a ir, porque tinha pessoas sentadas na frente, pessoas no banco, pessoas para todo lado. Era 15 o total. E aí, na hora da minha vez, outra veio. E eles, e eles vão empurrando, né? E eu parei ali, eu falei: peraí. Para que tanta pressa, horas? Não é bem assim. As coisas não funcionam assim. E aí foi outro passando. Eu falei: mas peraí. Eu fiz isso de maneira proposital. Eu não iria pular. Eu não fui lá para pular. Eu fui lá para fazer um vídeo. E todos ali que sabem, os 5 líderes que estavam lá, os bispos, os pastores estavam lá, sabem, eu nem estava de roupa, tanto que eu fui em outro avião. E ali eu me coloquei de que maneira? Como Benaia quando entra na cova. Eu me coloquei numa situação que não havia saída. Eu não podia descer. Ali não podia descer, porque aí ia ser muito pior. E ali eu fechei os olhos e falei: Senhor, é agora. Fui. Abriu a porta, e ele empurrou, e o outro já foi, e aí foi aquela... E na descida eu só pensava: meu Deus, se não for... Né? E você pensa, né? Peraí, mas se nem Jesus pulou, eu vou pular? O diabo falou: pula, e nem ele pulou, e eu vou ser melhor que Jesus e vou pular? Nem Jesus quis pular, horas, e eu fui pular, eu vou ser louco de pular? Mas eu falei: eu vou pular, porque eu não aceito mais que nada na minha vida venha ter o controle sobre mim. Nada pode ter o poder sobre mim. Eu não sou fraco e rejeito qualquer sinônimo ou qualquer área na minha vida que gera fraqueza. Então, se é lá o meu problema, se é lá a minha dificuldade, eu vou para lá. Se é lá a situação, então eu vou para lá. É lá que vai estar a minha vitória. É lá que está o meu destino. Como nós não podemos acreditar o que Deus tem para nós? O destino de Davi não era ser entregador de queijo e pão. Não era cuidar. Ele viu que ali estava o destino dele. Porque aquele tinha consciência de Deus. Quando nós temos a consciência de Deus, nós vivemos de uma maneira corajosa. Nós vivemos de uma maneira valente. Nós acreditamos naquilo que Deus colocou no nosso coração. Repita comigo: a minha natureza.
é de um guerreiro, é de uma pessoa corajosa. Fala, eu sou vitorioso. Fala, você é vitorioso. O seu destino está aonde é o seu maior medo. Aonde é o seu maior medo, está lá o seu destino. É para lá que Deus vai te levar. E na hora, eu vi o que o Senhor está fazendo. É assim que a gente tem que viver. Você tem que se jogar e não ter outra maneira, não ter outra saída, se não for a mão de Deus. Quantas pessoas estão assim? Eu não vou nem estar lá, eu não vou estar nem nesse lugar que pula de paraquedas, porque eu não quero nem olhar. Tem pessoas que até chegam, mas se intimidam. Tem pessoas que até sobem, mas descem com o avião. Você tem que saber qual é a pessoa que você é. Ou aquela pessoa que vai até o final e o Senhor fala, se joga. E eu vou me jogar. Eu vou viver essa vitória. Moisés, ele tentou prever. Será? Aqui, ó. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que todos os clientes que você entregou aquele cartão, ou todos os contatos que você fez, ou todas as ligações que realizou, será que vai ser assim? Eu falava recentemente que alguns corretores, né, não foi um só, foi alguns, e sempre a mesma situação. Precisa vender. Eu trabalhei quase um ano como corretor. Meu pai sabe, eu trabalhei com ele, inclusive. E ali a gente faz de tudo, né? Cria na tua cabeça. Eu lembro de uma pessoa que eu mostrar 10 apartamentos, ele depois comprar direto com o proprietário. E é uma profissão que às vezes é difícil, né? Mas que é fácil, né, nessa vida. E eu falava com uma pessoa recentemente, eu falava, quanto mais pressão, quanto mais angústia, menos você vai fechar. Quanto mais desespero, quanto mais choro, mais pressão você coloca no cliente, menos você vai fechar. Ou eu decido viver uma vida de paz, acreditar que Deus bota a pessoa certa, Deus faz fechar, Deus envia, mesmo eu prevendo que vai ser de uma maneira. Porque você quer travar as suas vitórias, quer travar as suas vendas, confia neste cliente. Acredita que vai ser dele. Deposite todas as suas fichas nesse cliente, vai ser o primeiro que você não vai fechar. Todas as vezes, eu lembro, quantas vezes a gente mostrava, está aqui meu pai de prova, quantas vezes a gente mostrava, cliente, e aí meu pai falava, não, Fer, vai fechar, e não fechava. Eu falava, fica quieto, você não pode falar. Se fala! Aí ele falava, ele comentava, não, a gente vai fechar, esse aqui a gente vai fechar, e não fechava um. O dia que eu não falei, eu nem mostrei o apartamento, na realidade eu mostrei um dia antes, mas no dia eu não podia ir no sábado, meu pai, ele foi lá mostrar, e fechou com ele ainda. Nem eu estava na minha primeira venda, do primeiro imóvel como ser corretor, nem eu estava. É meio que assim, você sobe elevado. A comissão? Porque a primeira comissão, depois de 10 meses, você imagina, né? Quando você pega, é igual quando o Elias ele foi levado para a viúva de Sarepta, a distância de onde ele estava até Sidom era 200 quilômetros. Eu cheguei, como assim? Não me dá um copo, me dá a jarra. Ele já pediu a jarra. Elias já pediu, me dá uma jarra. Agora, aproveitando que você já está fazendo, vai e já volta, mas depois isso aqui é um outro assunto. Na hora que você pegou o primeiro, qual é a reação? Qual que seria todas as reações normais de uma pessoa que está almoçando dentro do carro? Eu estava almoçando dentro do carro, né? Não estava a situação estava bem complicada, nem o combustível já estava difícil.
eu tinha feito um voto, há 9 meses atrás, que a minha primeira comissão seria dada para o Senhor. Mas não é você planeja, né? Não, vai 1 mês, 2 meses, né? Você fecha lá e está tudo certo. Mas nunca é assim. Deus, ele te chega e te estica de uma maneira, num limite, que aí ele testa a sua fé. Porque ainda quando você tem reserva é uma coisa, quando você não tem reserva e já está entrando em dívida, é outra coisa. Quando você está na seca, já não tendo o que fazer, é outra coisa. E na hora que eu peguei, eu depositei, coloquei na arca, né, eu lembro até hoje, foi acho que R$3.500, depositei direto, isso aqui ficou um monte de bravo, porque não deu a minha parte, né, falei agora, tá vendo? Falei, não, nada se esquece. 10 anos depois, eu estou trazendo isso aqui, ó. O que você não foi ficar quieto? Nem lembrava. Então, aí ele ficou bravo porque não deu a parte dele. Eu falei, você só foi mostrar ali, agora eu falei, mas eu tenho um voto. Eu tenho que pagar, horas. Não tem o que fazer. E Deus, ele vira e fala, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Agora vem, ele foi, ungiu as 70 autoridades, agora vem essa parte. Depois disso, no 31, bota o 31 para mim. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo acampamento. Eu vou repetir devagar, porque eu quero que você ouça. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo acampamento, a uma altura de 90 centímetros. O que mostra isso, gente? Era para jovens e para os velhos pegar ali. Espalhando-as em todas as direções num raio de 1 dia de caminhada. O que dá 1 dia de caminhada? 30 quilômetros. 30 quilômetros fora do acampamento, não parava de cair codornizes. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Você sabe qual o tamanho dos barris na época? Era de 200 a 400 litros. Se ninguém recolheu menos de 10, a gente está falando de 4 toneladas por pessoa. Se você coloca e conta só os 600 mil homens, a gente está falando de mais de 2 trilhões e 400 milhões de quilos de codornizes. Vocês estão entendendo? Não, vocês não estão entendendo porque nem eu estou entendendo. A possibilidade é algo incontável. Você não tem como entender um negócio desse, a gente está falando só os homens. Mais de 2 trilhões. Faz a conta. 4 toneladas, no mínimo eu estou falando. O Senhor falou menos de 10, ou seja, tem gente que deve ter pegado 15, 20 barris. Ficou 1 dia e meio caindo codornizes na altura de 90 centímetros. Mesmo se tivesse abatido todos, mesmo se tivesse perto, não teria dado tanta codornize como deu. Foi algo incontável. Agora você verá se está limitado o poder de Deus ou não. Não foi isso que Deus falou? Quantas vezes a gente nos frustra porque a gente quer simplesmente acreditar que Deus vem, Ele quer te dar um tanto na tua conta, Ele quer te botar ali só um salário específico na tua conta, e você não entende. Não é a tua conta, é a conta do reino. Você não está aqui para pagar a tua conta, você não está aqui para pagar a tua passagem, você está aqui para pagar passagens para Orlando. Vamos, você vai bater, bate direito, cara. Eu lembro de uma vez uma pessoa ela falar para mim, bispo,
O senhor vai orar para mim para eu conseguir uma passagem para Israel. Não, eu vou orar para você pagar uma passagem para alguém para Israel. A pessoa está aqui, inclusive, no culto. Ou a gente começa a pensar qual é a matemática de Deus, a gente vai viver em um tempo limitado. O Senhor quer que você rompa essas limitações. Nós não podemos mais querer calcular e acreditar que a natureza de Deus, a minha natureza é a natureza de Deus. Nós nunca acertamos. Quem já acertou e previu como o Senhor ia fazer? Ninguém prevê, porque a gente faz um pedido. A gente acredita pelas nossas crenças, pelos nossos ensinamentos, por técnicas, porque hoje em dia todo mundo quer ensinar você a ficar rico, todo mundo quer te dar o curso tal, todo mundo acredita que sabe o segredo do sucesso, do dinheiro, ele tem a chave. É ou não é? Todo mundo tem a chave. Mas você consegue a chave para a riqueza quando você consegue a chave para o reino dos céus. É ou não é? O Senhor não fala que nós temos a chave? Nós não temos a possibilidade de fechar os portões? Quantos não estão fechando os portões que deveriam fechar? O portão da previsibilidade, o portão da incredulidade, o portão do desânimo. Você precisa entender que Deus não trabalha da sua maneira. O Senhor, Ele quer surpreender, o Senhor quer que você eleve a sua mente. Não é da sua maneira, o Senhor quer que você rompa e venha viver um tempo novo. Elias, simplesmente ele decidiu. Deus colocou algo no meu coração, Deus colocou algo na minha boca, e eu preciso falar. O poder está na sua boca. Você precisa declarar. Você precisa trazer à existência aquilo que não existe. Você precisa trazer riqueza da onde não existe. Você precisa trazer cura da onde não existe. Você precisa trazer força da onde não existe. Você precisa trazer a unção da onde não tem. Neemias, ou melhor, Elias, né? Já estou no Neemias já. Neemias já foi, né? E ainda está falando. Neemias, Elias, Elias. Ele mostra que quando acabou o riacho, aquela água foi cessada, ele foi enviado por uma pessoa que estava pior que ele. Ele chega e encontra a mulher pegando 2 gravetos na porta, fazendo a sua última refeição. Pegando gravetos para fazer um fogo e comer a sua última refeição, ela e o seu filho. Nós precisamos aprender com essa viúva. Porque para eu ter fogo eu preciso buscar gravetos. Se você não busca gravetos, você não vai ter fogo. Você precisa sair da sua segurança, você precisa sair daquilo que é cômodo, daquilo que é normal, e você sair para buscar gravetos. Hoje você está aqui para buscar gravetos, para você gerar fogo. No momento que Elias ele encontrou aquela mulher, ele pediu água. Ela foi e ele mostrou para ela. Na hora que ele pediu pão, ela disse que não tinha como ter um alimento além daquele que ele já tinha preparado. Elias, ele simbolizava Deus. As primícias de tudo que nós temos precisa ser dada a Deus. Nós falamos recentemente de Jericó. E ali era a primeira conquista, os primeiros despojos da terra, e precisava dar as primícias. Porque se nós não damos a primícia para o Senhor, nós não vivemos um milagre inédito, algo novo. Quando ela obedeceu o profeta, quando ela trouxe ao profeta, que simbolizava Deus, ali, não foi somente aquela refeição, ela foi sustentada durante todo o tempo de seca. A farinha não acabou, o azeite não cessou. Por todo o tempo, ela, Elias, o filho, e a Bíblia diz a família, devia mais gente,
foi sustentada por aquele ato de fé. Quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca no muito. Quando nós acreditamos e saímos das nossas verdades, paramos de ficar com essa miséria, ficar pensando, ai, deixa eu parar aqui, deixa eu cortar, deixa eu fazer um plano aqui, né, de uma derrota, plano de fracasso, eu preciso fazer um planinho para não acabar o meu azeite, a minha farinha. E a gente não está vivendo coisas novas. Porque você está querendo economizar, cortando um pouquinho mais, dividindo o alimento para ver se ele dura para mais um dia. E nós precisamos pular, acreditar, viver aquilo e obedecer tudo o que o profeta está dizendo. Se Deus colocou no meu coração, eu preciso fazer exatamente o que Deus colocou. Porque se eu fazer exatamente o que Deus me direcionou, o que Deus colocou no meu coração, o que Deus colocou na minha boca, a farinha não vai acabar, o azeite não vai cessar. E por todo o tempo que o povo, o mundo estiver na seca, eu vou ter abundância, eu vou ter prosperidade, eu vou ter graça. Eu vou ter favor, eu vou ter paz. Porque eu decidi ouvir a ordem. Lembra que eu falei do início? Aqui, você precisa decidir. No momento da escassez é que Deus vai te cobrar isso. No momento que está acabando. No momento que você está contando lá as moedinhas. E é isso, e é Deus que vai colocar isso no seu coração, não sou eu. Deus precisa colocar o que Ele quer de você. Não quero que você saia daqui emocionado, dando passo de fé pelo sentimento, não. Eu quero que você ouça o que Deus está falando com você. Eu quero que você veja as oportunidades que você está perdendo ou que você está aproveitando. Eu quero que você dê passos maiores, porque Deus está movendo, Deus está mandando profetas para um povo que nem faz parte daqueles que foram chamados para viver essa abundância. Ela estava lá e não estava tendo o mesmo resultado daquele povo. Ela era ali um ponto de luz. Porque simplesmente ela decidiu. Enquanto todo mundo estava lá e ela não estava. Ela não pensou dessa maneira, ela decidiu obedecer. Ela decidiu ouvir. E aquilo foi um sustento durante anos. O tempo que teve miséria, escassez, falta de água, falta de comida, não faltou nada na casa dela. Porque a última refeição, aquilo que era mais importante, ela deu para o profeta. Por quê? Porque ela decidiu sair para buscar graveto. Tem muita gente que decidiu parar de buscar graveto. Sabe por quê? Porque não acredita. Porque se você vai buscar graveto, você tem fogo. Nós precisamos sair para buscar graveto. Nós precisamos sair para viver coisas novas para Deus. Colocar esse fogo. Maria, ela antecedeu o tempo de Jesus. Naquele momento, em Caná da Galileia. E aquilo que era, o que tinha de sobra, foi o que Deus usou, que Jesus usou. Pegou a água e transformou em vinho, porque muitas vezes nessa celebração, porque a sua vida é uma celebração, o tempo que você fica aqui precisa ter vitória, você precisa ser uma festa com Jesus. O tempo que você está aqui, se acabar o vinho, se Jesus está na festa, Ele faz um vinho melhor do que você estava tomando. O vinho não acaba, a festa continua, porque Jesus está na festa. Nós precisamos ouvir as direções. A direção que Elias deu foi o nicho para pegar água. Nós muitas vezes desprezamos aquilo. A viúva, ela falou, não tenho nada, só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Não era aquilo que era preciso?
Muitas vezes você está desprezando aquilo que Deus vai usar. Deus ele está falando, aquilo que você tem, que para você não é nada, é o que eu vou usar para te sustentar durante muito tempo. Não é para você, não é a última refeição. É a primeira do tempo de abundância que você vai viver. Do tempo de alegria. Simplesmente porque ela decidiu obedecer. Simplesmente porque ela acreditou e ouviu e obedeceu cada palavra que Elias disse. Obedeça cada palavra que Deus está falando para você. Dê o seu melhor. Não será a última refeição. Deus não se esqueceu de você. As coisas vão acontecer. Acredite que esse é o momento do seu teste. Quantas vezes a gente já se colocou numa situação assim? Parecia que tudo estava andando, agora que vai explodir, o negócio trava. E aí o Senhor quer saber o que vai sair do seu coração. Qual a resposta que você vai dar? Você pode mudar a natureza. Você pode mudar o seu fim. Você pode mudar o seu destino. Não importa a situação que você chegou. Importa aquilo que Deus te colocou. E aquele que coloca o querer, ele também dá o realizar. Se ele coloca o querer, ele é fiel para completar, ele é fiel para realizar. Então, tome essa decisão hoje na sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Quantas palavras nós estamos ouvindo? E muitas vezes a gente tem aquele pico, né, de alegria, de entusiasmo. A gente é tomado por aquela palavra, mas a gente não mantém ela viva no nosso coração. Quando nós ouvimos palavras que cada 5 vai valer por 100, quando nós ouvimos palavras que nós iremos colher tanto trigo e tanto vinho, que não vai dar nem tempo de colher. Quantas palavras nós estamos ouvindo? Aquela mulher da última refeição, ela fez um negócio. Ela criou um empreendimento daquilo que era a última refeição dela. Ali virou um negócio. Simplesmente porque ela decidiu ouvir. Ouça o que o Senhor está falando no seu coração. Tem coisas que o Senhor colocou na sua boca e você precisa declarar. Tem coisas que o Senhor colocou no seu coração e você precisa declarar. Você não pode mais deixar as palavras, o medo, a natureza determinar o seu destino. A natureza sempre vai colocar você para baixo. Mas você não pode estar ligado com aquilo que é comum, aquilo que é normal. Aquilo que é ordinário, aquilo que é o final de todas as pessoas. Saia da caixinha. Quantas pessoas ainda acreditam que só vai ser nessa profissão? Acreditam as profissões que dão segurança, hoje em dia as profissões que menos dão segurança. Hoje eu vejo pessoas que não têm nenhum ensino fundamental completo, fazendo ofertas gigantes para o reino. E a gente ainda está acreditando que vai ser desse jeito, vai ser daquela maneira, não vai ser da forma que Deus tem colocado para você. Tem coisas que você já sabe, é desse jeito, vai ser dessa maneira, que vai dar certo. Abre esse negócio, manda currículo para essa empresa, dê esse passo de fé. Deus quer te honrar. Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar. Deus quer abundar na sua vida. Repita comigo: Deus tem propósitos grandes comigo. Agora, você tem propósito grande com você também? Porque tem pessoas que querem esperar que Deus faça aquilo que você deve fazer. Tem coisas que é você. Não adianta, tem coisas que vai ser você.
pare de esperar aquilo que você deve fazer, esperando que Deus deve fazer. Deus já está fazendo. Deus já está mostrando. Tem pessoas que param a vida. Acostumou em esperar que alguém te coloque no colo e leve. Não será assim. Muda a tua natureza. Essa natureza medrosa, insegura. A natureza que tem medo de tudo. Não, Deus, Ele quer mudar histórias e quer fazer um novo tempo na sua vida. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus está colocando no nosso coração. E eu quero que neste momento você declare aquilo que Deus colocou no seu coração. E muitas vezes nós não acreditamos, nós não estamos declarando. E eu quero que você declare, fale para aquela empresa pela fé. Qual é o lugar que você quer trabalhar? Qual é o cliente que você quer fechar? Qual é a casa que você quer comprar? Qual é o lugar que você quer estar? Mude a natureza, mude a estação, mude aquilo que para você é impossível, mas para Deus não é. Quantas pessoas estão acreditando que vai vir de rebanho, que está vindo de peixe? Não, Deus está vindo pelo ar. Elias, quando ele foi tomado por aquele medo, ele correu, já estava dentro da caverna, quando Deus se apresentou. E ele vem naquela forte vento, abrindo os montes. Depois ele não estava no vento, ele mexeu e teve aquele terremoto, mas ele não estava no terremoto. Apareceu fogo, mas ele não estava no fogo. Ele se apresentou num suave sussurro. Nós esperamos tanto que Ele vai vir de uma maneira e vai estar vindo de outra. Quantos não reconheceram Jesus porque acreditou tanto que Ele viria de uma maneira e Ele veio de outra e perdeu a oportunidade da vida? Quantos não acreditaram? Quantos não acreditaram quando Jesus passou? Confia no Senhor. Às vezes para você, pelos seus pensamentos, pelas suas crenças, não vai vir dali, não vai acontecer. Eu estou falando, vai acontecer. Vai vir de coisas que a gente não imagina. Mas eu preciso ouvir o suave sussurro, aquilo que Ele está falando só para mim, no meu coração. Ele tem coisas que está colocando no seu coração e vai fazer com você. Essa segunda-feira vem para te mostrar, mude a sua atmosfera, comece a declarar, porque você vai mudar a sua estação, vai mudar a sua geração, vai mudar a sua empresa, vai mudar o seu casamento, vai mudar a sua família, vai mudar a sua saúde, vai mudar a economia da sua casa, vai mudar tudo aquilo que parece imutável, estagnado, doente. Fale com o Senhor e mude a sua história hoje aqui. Meu Deus, eu oro, Senhor, e declaro, meu Deus, que todo espírito que está tomando mentes, que está colocando medo, que está colocando insegurança, que está colocando covardia, que está colocando, meu Pai, pensamentos de derrota, planos de fracasso, nós ordenamos agora que todo mal que se levantou para tomar corações, desanimar, colocar vícios, espíritos que estão travando vidas, casamentos, empresas, saúde, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu desta vida, deste pai, desta mãe, desse marido, dessa esposa, desses filhos, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, em o nome de Jesus, e saia, e sai em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visita cada coração, meu Deus. Meu Deus, visita cada coração. Meu Pai, muitos aqui, Senhor, vieram, meu Pai, hoje para buscar os gravetos.
E os gravetos, meu Pai, serão usados para acender esse fogo. Deixa o Senhor te incendiar hoje aqui. Busca esse fogo. Quantos estão com fogo apagado? Quantos estão amortecidos? Quantos não conseguem orar? Não conseguem falar? Fala com o Senhor. Ele quer te ouvir hoje. Ele está mudando histórias. Ele está mudando a natureza. A natureza que para muitos vai ser uma natureza de tragédia, mas não vai ser essa a sua história. Muitos na sua mesa, na sua empresa, pode não estar vendendo, mas não vai ser assim a sua história. Muitos da sua casa, da sua família, da sua ascendência, estão divorciados ou se divorciando, mas a sua descendência não será de divórcio, de separação, de traição, de brigas, de contendas. Não será assim a sua história. Você pode mudar a sua natureza, você pode mudar a sua família, você pode sim. Você pode declarar: o meu filho, a minha filha é inteligente, é cheio do Espírito Santo, é o melhor na escola, será um grande pai, uma grande mãe, será um grande filho, ele é um grande filho, será um grande profissional. Eu declare na sua casa, você que não tem filhos, já declare pelos seus filhos, pelos seus netos, declare, vai ser uma geração abençoada, uma geração feliz, uma geração completa, segura, curada. Eu vou viver a glória do meu Deus. O Senhor não se esqueceu de mim. Eu ainda tenho mais uma chance. Eu ainda tenho mais um dia. O Senhor ainda vai derramar muitas codornizes. O Senhor ainda vai enviar muitos corvos. O Senhor ainda vai enviar profetas na porta da minha casa, da minha cidade, para me favorecer. Acredita que o Senhor está fazendo coisas novas. O Senhor está mudando a sua história. O Senhor está te dando mais um dia para você hoje mudar a história da sua empresa, a história da sua família, a história dos seus filhos. Declara hoje aqui aquilo que não é possível se tornando possível. Declara aonde está parado, aonde está amarrado, aonde não tem água, não tem chuva, aonde está seco. Declara que o Senhor vai fazer chover. O Senhor vai fazer chover. O Senhor vai derramar chuvas de bênçãos na minha vida, na minha casa, na minha empresa, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Neste momento, estenda suas mãos para a direção que o Senhor quer, que você quer, que Ele venha derramar hoje uma vitória, que o Senhor quer, que você quer, que Ele venha abrir uma porta, que Ele venha mudar uma situação, que Ele venha derramar chuva. Qual a direção que você declara e pede para o Senhor hoje? Que Ele venha mudar a natureza dessa situação, Ele venha mudar a natureza nesta casa, nesta empresa, com estes clientes. Declara o Senhor mudando, o Senhor fazendo chover, o Senhor mandando codornizes, o Senhor fazendo esta farinha e este azeite não vai acabar. Declara que o Senhor vai abrir esta porta, que esta situação não vai morrer desta maneira. Essa semente vai cair na terra. Ele tem coisas grandes para você. Ele vai mudar a sua família, a sua casa. Declara essa situação hoje se resolvendo. Declara o Senhor abrindo esta porta. Declare neste momento aquilo que não andava começando a andar, aquilo que não fluía começando a fluir, aquilo que estava travado sendo destravado, aquilo que estava amarrado sendo desamarrado, aquilo que estava acorrentado sendo desacorrentado. Eu declaro hoje esta porta abrindo
leitos sendo esvaziados, familiares saindo de hospitais. Eu declaro a sua casa, a sua família, os seus parentes sentados ao seu lado, servindo, orando, cultuando, se relacionando, se aliançando com o Senhor, declarando que o Senhor é seu único e suficiente Salvador. Eu declaro seu casamento restaurado. Eu declaro hoje a tua empresa prosperando. Eu declaro hoje o Senhor mandando clientes novos, promovendo você desse cargo. Eu declaro você saindo do aluguel. Você saindo do aluguel, eu declaro, você não andando mais a pé, mas você tendo condição de você comprar um veículo, você saindo dessa situação. Eu declaro que hoje, aquilo que você ganha, o seu maior salário, a sua maior venda, se tornará o seu dízimo. Eu declaro você vivendo coisas novas. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo a planta dos teus pés. Aonde você tocar, você vai levar vida, abundância, cura, libertação. Aonde você pisar, eu declaro que portas serão abertas para te favorecer, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado e vamos fazer a oração da concordância em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos aqui, meu Deus, e nós concordamos com a vitória, meu Pai, do nosso povo. Eu concordo com portas abertas. Eu concordo hoje, o Senhor mandando codornizes, o Senhor fazendo chover na sua casa, o Senhor fazendo a farinha e o azeite não acabar. Eu declaro uma multiplicação de vitórias, eu declaro portas abertas, eu declaro restaurações no seu casamento, na sua saúde, na sua família, na sua empresa. Eu declaro você testemunhando, eu declaro você saindo dessa situação difícil e hoje tendo paz. Eu declaro você subindo para a sua Jerusalém. Eu declaro você vivendo coisas novas. Eu declaro você tocando em abundâncias. Eu declaro você sendo um fornecedor, uma coluna, um Eliaquim do reino de Deus. Eu consagro a sua vida e eu creio já que nesse dia 2 de setembro, portas estão sendo abertas para te favorecer. E nós, meu Pai, em uma só oração, em um só espírito, em um só clamor, nós declaramos vitória. Nós concordamos com a vitória do meu irmão que está do meu lado, orando, buscando estes gravetos, e hoje o Senhor incendiando esta casa, esta empresa, o Senhor incendiando este coração, vendas, vitórias. Eu declaro hoje, meu Pai, o Senhor favorecendo o nosso povo, o Senhor abençoando o nosso povo, o Senhor fazendo chover, meu Pai, novamente. Meu Deus, eu creio em respostas, eu creio, meu Pai, o Senhor fazendo coisas novas. Faça coisas novas hoje aqui, meu Deus. Eu creio, eu declaro, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua segunda, eu abençoo a sua terça, eu abençoo a sua semana, eu abençoo o seu falar, o seu andar, o seu ouvir. Eu declaro que tudo aquilo que você realizar vai ter sucesso, vai ser bem sucedido. Eu declaro os seus caminhos prosperando, eu declaro você se destacando em todas as áreas, uma multiplicação de graça, uma multiplicação de favor, uma multiplicação de força, uma multiplicação de ânimo, uma multiplicação de esperança, uma multiplicação de generosidade. Eu abençoo a sua vida e que hoje
muitas coisas venham ter sido mudadas hoje aqui. Meu Deus, eu agradeço pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda irá fazer, meu Deus. Nós cremos, meu Pai, na Tua operação. E hoje aqui, meu Deus, a natureza da minha vida, na minha empresa, na minha família, pela fé, foi mudada para a glória de Deus. Repita comigo: eu creio. Eu ligo nesta terra todas as palavras, todas as declarações, todas as orações que foi liberada neste culto, dia 2 de setembro de 2024, e eu creio que ela já está se cumprindo na minha vida, na minha empresa, na minha casa, na minha família. Eu creio que eu saio daqui para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural. Repita comigo: meu Deus, a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Começa hoje, com essa decisão, um tempo de abundância, de crescimento, de avanço. Ninguém vai passar fome na minha casa, na minha família, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém.